rapidamente também. Entrei na Snovel fazem, sei lá, fazem 3 anos. Eu entrei como analista de SEO, fiquei 3 anos por ali. Hoje eu sou parceiro deles, mas eu estou como consultor na Receita Previsível. Ao longo desse tempo eu vi bastante operações de outbound, tanto quanto quando eu estava na Snovel, quanto agora eu vejo o dia a dia na consultoria, assim, vejo muito mais cases reais, tá bem legal essa parte de... Eu estava numa ponta de tecnologia, vendo como que gera lead, como que automatiza, agora eu estou na outra ponta, vendo como estrutura time, organiza processos comerciais em si, né? Tá bem interessante. Bom, eu separei uma linha para seguir aqui. Tem 6 tópicos, mas sinta-se à vontade para levantar a mão, abrir o microfone e perguntar em qualquer momento, tá? Basicamente, eu vou abordar aqui como que a gente saiu de uma empresa que a gente disparava 80 e-mails por dia de prospecção. Hoje a gente está conseguindo disparar 800 e-mails por dia. Então, eu vou falar muito sobre entregabilidade, tamanho de lista, ajustes, otimizações que podem ser feitas. Um segundo ponto que eu separei é como que a gente pode trabalhar com a audiência de competidores. Então, hoje a gente consegue fazer isso através do LinkedIn. Vou mostrar como, tanto no LinkedIn quanto em sites também, mas muito mais no LinkedIn. Eu vou mostrar como fazer isso na prática. Como que você pode estruturar a sua campanha em poucos minutos. Aí, mais falando da parte de copy em si, né? Às vezes a gente acaba investindo mais tempo do que o necessário para construir a copy dos e-mails de prospecção. Vou mostrar como que eu tenho feito isso hoje. Basicamente, eu uso um assistente do GPT, eu vou mostrar e compartilhar o link com vocês também. E aí, o exato passo a passo que a gente usa para criar uma campanha do zero aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, é importante frisar aqui, quando a gente fala de sales engagement, né, a gente está falando muito de ferramentas de engajamento de vendas, então automações, seja para LinkedIn, seja para cold mail. Hoje a gente tem ferramentas de disparo para WhatsApp também, né? Tá surgindo ferramentas até de ligação, elas não estão perfeitas ainda. Para Os discadores já funcionam muito bem, mas hoje tem até SDRs de IA, né, fazendo ligações. Não estão 100% perfeitos, mas a tendência é que no futuro fiquem muito melhor. Eu já vi um caso de um chatbot que funciona muito bem. Tem como fazer um chatbot, por exemplo, aqui na Receita, baixar todos os vídeos ou gravações de consultoria em que o Thiago já foi, ou eventos que ele palestrou, baixar tudo isso, subir num assistente personalizado do GPT, isso para a base de conhecimento, como ele fala, tom de voz, conhecimento em si, e aí, utilizando os próprios vídeos, eu posso ou subir o vídeo na Eleven Labs, ou pedir para o Thiago gravar trechos de fala, onde ele fala em diferentes tons de voz, se ele fala mais animado, fala mais baixo, mais grave, enfim. E aí adaptar a voz dele nesse assistente chatbot para quem enviar, inclusive o que a gente quer implementar como gerente de sucesso do cliente no nosso curso de formação. Então, quem mandar mensagem para ele perguntando qualquer dúvida, a IA vai responder como se fosse ele. Esse é o plano para os próximos meses. Mas vamos lá, como que a gente saiu hoje de uma campanha que enviava 80 e-mails por dia para escalar isso para até 800 e-mails por dia, tá? Vou compartilhar a tela rapidamente. Hoje, aqui na Snove, a gente tem um total de 10 caixas de e-mail. Não sei se todo mundo está familiarizado com o Snove, mas Snove é a ferramenta de sales engagement que a gente tem utilizado com maior frequência e volume aqui na Receita. Então, a gente consegue, através da Snove, tanto coletar leads, quanto fazer a verificação desses e-mails, quanto a automação de campanhas, seja de e-mail ou de LinkedIn. Então, legal, Milena, legal demais. Quando a gente olha, a gente começou com esse único e-mail aqui, tá? Growth@receitaprevisível.com, que é o meu e-mail pessoal dentro da Receita. E aí a gente começou enviando 80 e-mails por dia. E para quem faz prospecção, a gente sabe que se a gente quer trabalhar com volume, 80 é um número muito baixo, principalmente dependendo do tamanho do mercado, né? Quando a gente fala de clientes de consultoria, hoje a gente tem um mercado muito grande aqui.
Então, a gente mapeia utilizando o Sales Navigator, por exemplo, e aí, mapeando esse mercado, a gente tem uma noção de que se eu colocar 80 e-mails por dia, numa cadência com 4 e-mails, com 2 dias de intervalo entre cada e-mail, a gente consegue calcular que vai demorar muito tempo para atingir todo esse mercado potencial. Se a gente quiser escalar campanhas, a melhor solução é essa que a gente adotou, de colocar múltiplas caixas em múltiplos domínios, mas existem opções também, por exemplo, como SMTPs, né? Tem gente que escala com SMTP também. A minha visão sobre escalar com SMTP é que é mais limitado. Com certeza vai ser mais barato e mais rápido, mas vai ser limitado, porque se você queima o domínio, pronto, o SMTP, o IP, por exemplo, já era. Tem que trocar um novo IP, aquecer aquele IP. Agora, quando você escala com múltiplas caixas em múltiplos domínios, se uma caixa cair, eu tenho todas as outras em pé ainda. Se um domínio queimar, eu tenho outros domínios de reserva para sustentar essa campanha. Então, eu acho que a maneira mais inteligente de escalar volume é dessa maneira. Aí, Lucas, como que você escalou? Você foi lá no Google, comprou cada caixa, criou o usuário e não, tá? Hoje a gente está utilizando um outro serviço, vou até compartilhar aqui com vocês, que é a Zapmail. Então, a gente criou uma conta aqui na Zapmail e a Zapmail, basicamente, ela tem scripts para fazer o que a gente faria manualmente. Então, a gente adquiriu 2 domínios aqui dentro e com o plano inicial você consegue ter 10 caixas de uma vez só. E aí você pode escolher, quero caixas do Google Workspace ou quero da Microsoft. Numa operação mais parruda e mais escalada, o legal seria ter os dois, tá? Então, o mundo ideal é ter tanto caixas de Gmail quanto caixas de Microsoft. E aí fazer o match dos provedores, né? Então, na hora que a gente for disparar para Outlook, sair de uma caixa da Microsoft, e na hora que a gente for disparar para um e-mail do Google, sair do Google. Esse é o mundo ideal. A gente ainda não está com esse mundo implementado aqui, a gente está com 10 caixas do Google. E aí tem alguns pontos também de por que optar para ir para o Google primeiro, ao invés da Microsoft. Existem muito mais e-mails corporativos que estão hospedados no Workspace hoje do que no Outlook, e também a tendência de ser desconectado ou de ir para spam. O Google hoje ele tem uma caixa melhor assim para prospecção. Já tive clientes que utilizavam a Microsoft, teve alguns casos da Microsoft derrubar a caixa e você não conseguir religar de maneira virtual. Você tem que entrar em contato com eles, ligar, toda uma burocracia para poder retornar aquela caixa de e-mail. Então, tem alguns pontos contra a Microsoft aqui nesse caso. Mas o mundo ideal é ter um mix dos dois. Hoje, quando a gente fez essa compra, a gente comprou 10 caixas sem aquecimento, tá? Hoje eles têm um outro recurso aqui, inclusive, que já te disponibiliza domínios e caixas aquecidas com 50 dias de aquecimento. Esse foi um desafio também. Então, quando a gente montou as primeiras campanhas aqui, eu vou mostrar aqui na tela, a gente separou vários aqui, 500 nessa, 500 clientes potenciais, 87 nessa, 75, 227, 197. Cada campanha está testando uma estrutura de mensagem diferente e um segmento de mercado diferente. Por isso está em campanhas separadas. E aí, quando a gente ligou essas campanhas com essas caixas, acabou que estourou o envio, né? Mesmo já tendo uma semana e 10 dias de aquecimento, mais ou menos, em média, um pouco mais de uma semana, ele começou a ir muito para bounce. Então a gente pausou todas, retornou esses e-mails para o aquecimento. E quais são boas práticas aqui? Acho que está na outra conta, inclusive, tá nessa. Então, todas estão em aquecimento, porém, eu já retornei os envios dessas caixas. Eu tinha pausado os envios, eu já retornei, mas com um disparo muito baixo hoje. Enquanto ela não ficar no verdinho, igual os dois primários aqui, eu vou manter um limite de 25 disparos por dia para cada caixa. Isso para não queimar elas. Com essas aqui, mesmo estando no aquecimento e enviando 20 e-mails de aquecimento por dia, eu disparo mais 80 na campanha de prospecção também desses aqui. E aí, a tendência é que nos próximos dias, quando ficar verdinho aqui, que é para 80 ou para cima, eu aumente esse número para 80 e-mails por dia também. Por isso que
o chamariz aqui do dia foi como sair de 80 disparos, que era uma caixa, para 800 no dia. Com 10 caixas, eu tenho 800 e-mails disparados por dia. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Ah, Lucas, eu posso fazer isso manualmente? Pode, tá? Por que que a gente optou por utilizar o Zapmail? Porque ele tem um script de automação, então todas essas caixas, eu não precisei criar uma senha para cada usuário, não precisei criar uma senha de aplicativo para cada usuário. Eles fizeram tudo isso de forma automática, e tudo que eu tive que fazer é selecionar essas caixas aqui, exportar os dados, então senha de aplicativo, tudo, e aí tem até o F2A, se eu precisar logar manualmente, o que eu não faço, porque ele também tem automação de encaminhamento de respostas, então tudo que cai nessas caixas vai para minha caixa primária, eu não preciso necessariamente logar nessas contas, mas tem como eu acessar o F2A aqui também, autenticação de dois fatores, por dentro da plataforma. Essa é a maior vantagem do Zapmail, porque tudo fica muito mais rápido, né? Daria para fazer tudo manualmente, é, daria certo da mesma forma, só seria mais trabalhoso. Outro ponto aqui também de vantagem, tem bastante vantagens pelo que eu estou mostrando, né? É que quando a gente olha aqui, quer ver, no domínio, aqui dentro ele consegue já fazer a própria autenticação de DNS, então SPF, DMARC, DKIM, tudo configurado certinho, e também de tanto de resposta, então todo e-mail que cair, seja resposta ou seja qualquer outro e-mail que cair nessas caixas, vai ser redirecionado para o meu e-mail, encaminhado, né? E também todo tráfego desse domínio vai ser redirecionado para o nosso domínio principal. Tudo por aqui, configurado muito rapidamente e facilmente. Então essas são as maiores vantagens. Porque senão a gente teria que ir lá no nosso registro de DNS, adicionar esse encaminhamento de domínio, para fazer o redirect desse domínio para o nosso domínio. Ia ter que fazer o encaminhamento das caixas manualmente também para a nossa caixa principal. Ia ter que configurar manualmente o SPF, o DKIM, o DMARC para cada domínio. Essas são as principais vantagens aqui. Até o próprio traqueamento eu fiz por aqui também para a S9, né? Então, quando a gente entra numa caixa aqui hoje, deixa eu abrir uma caixa para mostrar de exemplo. A gente já tem tudo isso pré-configurado, o tracking, o próprio usuário aqui, eu não mexi em nada isso aqui, foi tudo só uma importação. Isso é um recurso novo da S9 também, então quando a gente vem aqui, a gente consegue importar tudo com o arquivo CSV, ao invés de adicionar manualmente, né, como é o processo padrão. Então, exporto da plataforma e importo aqui um CSV. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Ajustes, que eu comentei ali também. Então, a infraestrutura foi toda feita pelo Zapmail, mas ajustes que foram feitos foram esses. Então, no primeiro momento está em aquecimento, até estar aquecido corretamente. Eu vou manter um volume bem baixo de e-mails por dia. E a partir do momento que tiver verdinho, eu vou subir isso para 80 novamente. Segundo ponto, como roubar a audiência de competidores. Isso aqui, existem múltiplas formas de serem feitas, tá? Então, a mais comum e que a gente apresenta, sempre que a gente apresenta, o pessoal, desde quando eu estava interno na S9, quando mostrava isso, o Maia, quem descobriu, né, o VP de vendas da S9, e aí quando a gente apresenta isso, o pessoal sempre pilha muito, assim, fala, caraca, que absurdo, como que a gente nunca testou isso antes? Dentro do LinkedIn hoje, a gente tem alguns eventos. Então, por exemplo, esse evento aqui, Fundamentos de CRM. Inclusive, o Thiago participou aqui. Quando a gente fala de evento, quando a gente participa do evento, a gente tem acesso à lista de participantes desse evento. E, com a extensão das 9, a gente consegue extrair a lista de todo mundo que participou aqui desse evento. Essa é uma das principais formas que a gente consegue surfar na audiência dos competidores. Então, esse aqui, por exemplo, foi um evento da Zorro, mas eu tenho acesso a todo mundo que participou e eu poderia entrar em contato, inclusive falando, eu vi que tu participou do evento sobre CRM no LinkedIn. E aí
esse público aqui é total fit para uma consultoria de vendas, por exemplo, ou para um fornecedor de CRM, no caso, para um consultor de venda, enfim, é público para algumas frentes, né? Existem alguns clientes na consultoria que a gente atende, que a gente implementou isso, e a gente conseguiu marcar encontros que a gente não conseguiria marcar sem realizar essa ação aqui, utilizando o Snove e utilizando automação. Então, tem um dos nossos clientes que é um SaaS de mineração, e aí ia ter um evento lá no Canadá, sobre mineração, tendências e outras coisas sobre mineração. E teve um evento aqui dentro do LinkedIn antes desse evento acontecer, né? Então a gente extraiu todo mundo desse evento e fez uma campanha, não só do evento, tá? Mas também das publicações, chamava Adimbi o evento. E aí, essa Adimbi foi soltando posts sobre empresas que estariam no evento, seja nessa carreata para participar como ouvinte, seja como patrocinadores. A gente conseguiu tanto entrar nesses eventos aqui e extrair os participantes, quanto os posts, quem curtiu e comentou nesses posts, que também estariam no evento. A gente montou uma campanha falando assim: fala pessoa, vi que tu curtiu a publicação da Adimb sobre o PDAC, que é o nome do evento. PDAC, PDCA, é alguma coisa assim. PDAC. Você vai estar pessoalmente por lá, queria marcar de tomar um café com você. Foi bem simples, a gente conseguiu marcar mais de 15 cafés para esse nosso cliente, no presencial. Saiu venda do SaaS, a gente chegou num cara muito grande dentro da Vale, a Vale é uma empresa de mineração, né, que é o público-alvo desse cliente, e aí a gente teve acesso a esse cara da Vale que a gente não teria acesso de outras formas, por exemplo. O cara da Vale teve um country manager de uma outra empresa de mineração também, então foram mais de 15 reuniões marcadas só com essa ação de surfar aqui em curtida de post, em participante de evento dentro do LinkedIn. E aqui são já duas formas de surfar na audiência dos outros, né? Uma das formas é através de eventos, a outra é através de quem curte esses posts de influenciadores. Então, por exemplo, nós não chegamos a fazer, mas poderia ser feito, por exemplo, pegar alguém que fala sobre consultoria de vendas e nas curtidas do post dessa pessoa, ou nos comentários, fazer o scrapping de quem curtiu e comentou e montar uma campanha de prospecção para a nossa consultoria de vendas. É uma das formas de fazer. Existem outras formas também. Tem uma forma muito boa, vou mostrar agora, que é dentro do Sales Navigator. Eu não sei, eu acho que nem todo mundo tem o Sales Navigator, mas é super interessante. E, inclusive, compartilhando duas frentes aqui que dá para ser feito, que muitas pessoas não fazem. Uma é, Lucas, eu tenho, legal, na minha empresa eu tenho um time de vendas com 15 colaboradores. Impossível, não quero assinar o Sales Navigator para 15 pessoas, é caro. Dependendo do ticket, né? O Sales Navigator, se eu não me engano, tá R$ 300 ou R$ 400 a mensalidade. Mas você não precisa necessariamente assinar para os 15 colaboradores do seu time comercial. Se você tem uma conta com o Sales Navigator e você tem uma conta de time na Snove, você pode fazer com que todos os seus colaboradores consigam extrair o resultado dessa conta que tem o Sales Navigator. Então, você consegue, com a conta que tem acesso aqui, extrair essas listas e colocar aqui na conta, onde todos têm acesso como time, né? Então, hoje, na Snove, a gente tem essa possibilidade de time, e ela pode ser utilizada dessa forma também. Então, por exemplo, o Muniz. Hoje não é o caso aqui, mas a gente tem um SDR e um closer. Mas vamos supor que ele queira colocar todo mundo da empresa. Então, coloca todos os consultores aqui. Hoje a gente está em 6 ou 7 consultores. Poderia colocar na minha equipe e convidar todos os e-mails desses consultores aqui para dentro da conta. E aí, na hora que eu extrair essas listas e montar realmente, igual vocês viram aqui, que tem 6 campanhas montadas, poderia ser uma para os e-mails dos consultores, uma para o e-mail do SDR, enfim, todos teriam acesso aos leads que foram construídos utilizando o Sales Navigator, mas não necessariamente teriam assinado o Sales Navigator.
E isso dá para fazer tanto para campanha só de e-mail, quanto para campanha de e-mail e LinkedIn, tá? Esse é um dos pontos. Outro ponto que eu queria trazer é aqui. Quando a gente fala de filtros do Sales Navigator, a gente tem uma série de filtros que a gente não tem dentro de outro lugar, né? Então, por exemplo, pessoas que seguem a empresa. Esse é um filtro interessante. Aqui, por exemplo, eu trouxe 637. Eu poderia fazer o scrapping de todo mundo que segue a empresa e fazer uma campanha de ativação para essa base. É uma base quente, né? Já conhece a marca, já conhece a empresa, mas não necessariamente é cliente ainda. E aí, aqui que eu queria falar também de roubar a audiência dos outros através do Sales Navigator. Eu cheguei a fazer isso quando eu estava dentro da S9 ainda. É, por exemplo, hoje não existe mais, né? Mas a Apollo, até pouco tempo, até um mês, sei lá, algumas semanas, tinha uma página dentro do LinkedIn. E aí, concorrente direto da S9, o que eu fiz? Eu criei um perfil secundário no LinkedIn. Inclusive, eu recomendo para quem gosta de fazer testes e outras coisas. E aí, o que eu coloquei nesse perfil secundário? Eu coloquei que eu era criador de conteúdo na Apollo. E eu coloquei como empresa principal. Fiz o teste do Sales Navigator, hoje eu não tenho mais o Premium aqui, mas ativei esse teste do Sales Navigator e coloquei segue sua empresa no Brasil. Então eu tinha acesso a todo mundo que seguia a company page da Apollo no Brasil. Fiz uma campanha, vi que tu segue a company page da Apollo. Você está satisfeito com seu fornecedor de leads hoje? Está tendo resultado? Enfim, uma campanha bem aberta e com super contexto, né? Tipo, já sabia da onde que estava vindo o meu contato, já sabia o que eu queria. Essa é uma forma que poucas pessoas fazem, poucas pessoas sabem que dá para fazer, de surfar audiência. E uma terceira forma ainda de surfar na audiência dos outros é através de grupos no LinkedIn. Quando a gente vem no LinkedIn, a gente não necessariamente consegue, a gente consegue ter acesso a quem participa do grupo, mas, quer ver, eu vou entrar aqui, por exemplo, nesse de pré-vendas. Tem 18.455 integrantes. Mas quando eu clico em exibir todos, e eu clico na extensão, não necessariamente eu consigo coletar esse pessoal. Eu até consigo fazer manual aqui, mas seria absurdo, né? Agora, quando a gente fala de Sales Navigator, a gente consegue. Então, quando eu falo de grupo, integrantes do grupo, como que era o nome? Pré-vendas SDR. Ele vai chupinhar os 17 mil aqui, e aqui, sim, eu consigo fazer o scrapping desse pessoal. E aí, o que é interessante? Extrair todo mundo do grupo? Não. O interessante é que o Sales Navigator você consegue desenhar o seu perfil de cliente ideal certinho aqui dentro, né? Ah, empresa do Brasil, tal cargo, nível de experiência é sênior, é júnior, anos na empresa atual, uma pessoa que já está há bastante tempo na empresa, consegue colocar milhares de outros filtros aqui. Então, publicou no LinkedIn recentemente. Isso aqui é incrível para campanhas de prospecção no LinkedIn, por exemplo. Porque quem está ativo publicando no LinkedIn vai ser muito mais receptivo a uma campanha de prospecção no LinkedIn do que uma pessoa que entra, por exemplo, uma vez no mês. Então, você consegue um resultado muito mais alto com esse filtro aqui, né? Então, pessoa desse grupo que publicou recentemente no LinkedIn, eu poderia desenhar aqui outros cargos e outros filtros para fazer uso dessa audiência de um grupo que não é meu, por exemplo. Essa é a última forma que eu queria trazer de surfar na audiência dos outros, dentro do LinkedIn, né? Quando a gente fala fora do LinkedIn, existem outras formas também. Algo que a gente fez recentemente para o nosso pique aqui dentro da consultoria, que são agências, por exemplo, a gente tem uma formação de consultoria. Então a gente foi lá na página da RD, agências RD, por exemplo. Hoje a RD, querendo ou não, o programa de parcerias deles é um dos maiores para agências, né? Então aqui tem todas as agências que são parceiras e o nível de parceria dessa agência, né? Se é Diamond, se é Gold, se é, enfim, os tiers de parceria. Aqui dentro a gente também pode surfar e fazer scrapping dessas agências, por exemplo. E aí a gente consegue montar
uma estrutura de campanha. Ah, vi que você já é parceiro no programa da RD. Esse é um super contexto e é uma audiência que é da RD, não é minha, são parceiras da RD. A gente consegue fazer esse scrapping. Aqui, eu não utilizo o Snov, tá? Aqui eu utilizei uma extensão que chama Instant Data Scrapper. E aí, com um clique, ele vai rodar as agências aqui. Como eu não rodei até o final, ele veio, coletou 4 linhas. Mas se eu rodar a página, vou atualizar porque ficou. É uma página com scroll infinito aqui, sem número de paginação, né? Então, por exemplo, rolei um pouquinho mais. E aí, quando eu chego lá no final, eu clico na extensão, e aí ele já tem mais dados aqui. O único trabalho que eu tive foi enriquecer isso aqui, né? Porque eu peguei o nome da empresa, que ele faz o scraping do nome. Se isso aqui fosse um link para o domínio da empresa, seria melhor ainda. Mas pelo nome também a gente consegue subir uma lista de nome de empresa dentro da S9 e fazer o enriquecimento dessa lista. Essa é uma campanha que tá para sair, inclusive, a gente fez esse scrapping recentemente, que é o Parceiros RD. Então eu fiz esse scrapping, fiz o enriquecimento de acordo com o cargo que eu quero atingir, né? E é uma campanha que tá para sair ainda. Assim como a gente fez com as agências da RD, dá para fazer com eventos também e outros casos, né? Então, eu posso pegar uma outra consultoria de vendas e lá na página deles provavelmente vai ter clientes citados. Eu acho que até na própria da Receita Previsível deve ter clientes que a gente atende aqui. Aqui, ó, mais de 400 empresas atendidas. Então, a gente poderia, por exemplo, vir aqui. Aí não é tão automatizado, mas a gente pode extrair clientes do concorrente aqui, por exemplo. A maioria dos sites vai ter isso, clientes atendidos. E aí é ir com uma cabeça mais aberta de perguntar, por exemplo, oi, fulano de tal, como que tá os seus processos comerciais hoje? Você tem feito treinamentos, tem uma consultoria te atendendo? E aí é com uma pergunta bem aberta e nem precisa citar que viu a logo dele sim, no site do concorrente. Tem muitas coisas que dá para fazer e poucas empresas fazem de ações, né? Esses são alguns exemplos que eu já vi funcionar muito bem, por exemplo. Aí, indo para o ponto 4 aqui. Como que você estrutura copies de campanha de forma mais rápida? Então, por exemplo, hoje eu estava fazendo isso aqui, eu não acabei ainda. É um dos clientes que a gente atende, ela vende loteamentos. E aí eu pedi para a SDR deles lá produzir uma campanha de 4 e-mails. Ela fez isso, que é o teste A, que é o dela. E aí eu estou validando um teste AB, eu tô escrevendo o teste B. Assim, eu. E aí, o que que eu fiz? Tem um chat personalizado aqui no GPT, onde eu só clico aqui, e aí ele pede algumas informações. Jogando essas informações, ele vai desenhar toda uma estratégia de go-to-market para mim, inclusive com e-mails, uma cadência de e-mails. Ela, por padrão, vai trazer 2 e-mails. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui no site da empresa, no produto específico, Reserva da Ilha, que é o que a gente vai fazer essa campanha. Preenchi só a URL, eu poderia ter preenchido certinho o que ele pergunta, né? Mas eu preenchi só a URL aqui, e aí ele vai trazer como retorno para qual ICP isso faz sentido e exemplos de mensagem. Tá tudo em inglês, tá? Você pode pedir para ele fazer tudo em português Brasil, sem problemas, ele vai trazer isso. Então, ele me deu exemplos de ICP que pode fazer sentido aqui. Então, por exemplo, de investidores aqui, investidores de real estate, que é imobiliários, né? High net worth individuals, pessoas com alta renda, famílias olhando para a qualidade de vida, aposentados olhando para a tranquilidade, porque realmente esse loteamento ali é para uma construção de casa de campo, segunda casa, é mais um investimento do que uma moradia mesmo. E aí ele traz tudo certinho para mim.
Eu vou deixar esse link, esse aqui nem é meu, tá? Esse aqui é de um gringo. Vou deixar compartilhado aqui com vocês. É super útil na hora de construir campanhas. Teve um tempo que eu construí um para a Snove, quando eu estava dentro da Snove, e teve um outro que eu construí também para outra empresa de terceirização de pré-vendas, que é a Neros. E aí, é a mesma lógica por trás, só que esse aqui tá em português, eu vou deixar com vocês também. Esse aqui já tá tudo em português e segue a mesma lógica por trás. Acho que vale deixar os dois para testar qual tem um melhor output. Mas aí você consegue ver até a diferença, ó. O e-mail A aqui da STR, o e-mail B é o da IA. Eu só fiz esse PS aqui, que a IA não trouxe um PS escrito. Mas ela tende a fazer e-mails bem enxutos, assim, e bem relevantes, tá? É super válido o teste. Então, ao invés de gastar, sei lá, 30 minutos, 1 hora para criar uma campanha, consegue criar em poucos minutos. Personalizar em escala, legal. Quando a gente fala em personalização em escala, o pessoal tem medo de personalização, né? Todo mundo acha que personalizar é trazer um ponto pessoal da pessoa. E aí acaba que faz uma personalização que não necessariamente é a melhor do mundo. O que muitas pessoas fazem é ir no perfil de uma pessoa e, e falar, por exemplo, eu ia aqui no perfil da Thaís. Thaís, vi que tu é key account na Oriente-me. E achar que isso é realmente personalizar. Ou, sei lá, ver qualquer coisa sobre a Thaís aqui e trazer um ponto pessoal dela no assunto. Isso não. Quando a gente fala personalização em prospecção, a gente está falando muito de relevância, tá? Trazer um ponto relevante. Então, quais são as dores de uma key account? Eu nem sei o que é a Oriente, deixa eu ver. Bem-estar corporativa, uma empresa de benefício corporativo. Quais são pontos que uma consultoria de vendas, por exemplo, poderia trazer para uma empresa de benefícios? Especificamente para uma key account, que trabalha com contas maiores, contas mais filtradas. Inclusive, ela trabalha com inbound, outbound. Então, ela seria, com certeza, uma cliente potencial. Não necessariamente ela, né? Mas a Oriente-me, que é uma empresa que faz outbound. A gente está falando muito de relevância quando a gente fala de personalização. E aí, quando a gente fala de escala, a gente pode utilizar tanto o cargo em si, mas é muito mais outros pontos que a gente consegue extrair com algumas ferramentas também. Então, a gente pode usar o próprio ChatGPT. Se a gente extrair a URL da Oriente-me e falar, quero montar uma campanha para vender consultoria de vendas para essa empresa. Essa empresa é uma empresa de benefícios corporativos voltados ao bem-estar. O que eu posso usar de itens de personalização? Vou usar esse próprio exemplo aqui para ver o que o próprio GPT que compartilhei com vocês, ele retorna, por exemplo. Então, isso é personalização em escala que a gente fala. Existem outras ferramentas que podem ser utilizadas nesse processo, mas são ferramentas que vão acabar custando mais, né? Quando a gente quer algo mais personalizado e em escala, costuma sair mais caro. Não, se bem que eu viajei agora. Mas eu poderia usar isso aqui de exemplo. Falar, montei essa campanha para vocês. Como que vocês têm feito prospecção? Você acha que essa cadência faria sentido, né, para vocês utilizarem? Que eu viajei, mas era a lógica por trás era essa. E aí, por exemplo, a empresa mais famosinha hoje de personalização em escala é a Clay. Ela foi investida múltiplas vezes, acho que ela está na terceira rodada já de investimento. É uma empresa que está crescendo absurdo. Tem integração com o Snove, tem integração com várias outras empresas e tem integração inclusive com o ChatGPT. Por isso que ela consegue fazer essas campanhas personalizadas em escala. Quando a gente vem em
Deixa eu ver certinho aqui. Não, cadê? Não é isso. Ah, aqui, Claybooks. Eles têm, inclusive, esses Claybooks aqui que eles mostram casos de utilização da ferramenta, né? E aí você consegue ver que tem múltiplos casos de uso para personalizar várias coisas. Então, eles extraem Google Maps, por exemplo, extraem, extraem de várias coisas. Acho que tudo que tiver na internet eles conseguem extrair hoje, basicamente. O próprio dado de website, eu consigo montar uma campanha onde eu tenho, tipo, um, um agente de IA extraindo a informação de um website para trazer missão, visão e valores, ou qual que é o público-alvo daquela empresa. Eu posso extrair múltiplas informações e posso enriquecer isso com múltiplos dados também, tanto de fornecedores de dados B2B, como Snove, Apollo ou outros, como o próprio ChatGPT por trás, batendo múltiplas fontes também. Por isso que isso aqui é um absurdo. Se você nunca testou, eu acho que vale o teste, tá? É bem interessante o que dá para fazer com a Clay. Tu quebra a cabeça um pouquinho no começo, mas depois que tu tem uma tabela dinâmica ali, do jeito que funciona para sua empresa, para o seu caso, é bem escalável. Tá? Como que a gente tem feito o outbound aqui? E agora, até indo para essa parte de perguntas, né? Eu queria aproveitar que a gente está em mais pessoas aqui, a gente está em 13 pessoas. Eu queria aproveitar também para fazer bench, aproveitar e fazer métricas de mercado, porque isso aqui é o que a gente tem visto aqui dentro, taxas de abertura médias acima de 40%, então 46%, 48%, 47%. Alguns outliers, por exemplo, uma campanha de agência que a gente fez teve 58% de abertura. Outros casos a gente teve outliers de taxa de cliques, por exemplo, cadê? Aqui. A gente teve 47, 44% de clique, e nesse caso aqui era uma lista bem segmentada, é um outro cliente, era para falar de OEA, que é, eu não vou saber falar certinho, mas é algo jurídico voltado a comércio de exportação, importação e exportação. Parece que é uma certificação que você precisa ter, algo assim. E aí o único link desse e-mail aqui era de cases de sucesso de empresas que utilizaram essa ferramenta para reduzir tempo gasto nessa certificação, basicamente, e problemas na hora de tirar a certificação, que tudo era feito muito manual e a promessa da ferramenta é automatizar muita coisa. Então foi o único. E aí, como taxa de resposta, para a maioria das minhas campanhas eu tenho tido uma média de 1%, algumas 3%, por exemplo, a de agências, 3% aqui. Quando a gente monta uma lista manual, a tendência é que isso seja muito maior, né? Aqui a gente tem feito campanhas bem automatizadas, com 4 e-mails. Algumas cadências nossas têm 4 e-mails, outras têm menos e-mails. Essa aqui, por exemplo, tem 4 e-mails, todos com teste AB, né? Outras vão ter, por exemplo, essa de social selling, vão ter um e-mail só e outro ponto de contato no LinkedIn. E aí, até aproveitando que eu toquei novamente no LinkedIn, quando a gente fala de LinkedIn, campanha de prospecção no LinkedIn, a gente vê que os números são muito mais altos, né? Tanto que para fazer esse encontro aqui, eu só utilizei LinkedIn para fazer o convite. Eu comecei os convites no sábado e terminei hoje de manhã. Eu fiz utilizando outra ferramenta. Então a gente teve 625 disparos, uma taxa de resposta de 17%, e aí dentro do evento ali estava com 50 inscritos. Quando a gente vê 16%, ou nessa outra aqui, por exemplo, taxa de resposta de 27%, são números bem superiores do que a taxa de resposta de uma campanha de e-mail, por exemplo. Mas o ideal é sempre que possível, unir os dois, né? Fazer uma campanha mista. Boas práticas. Existem boas práticas dependendo do tamanho de empresa e também do número de contas que você tem.
Lucas, sou uma empresa menor prospectando, então começa com um ponto de contato no e-mail, para não engargalar a operação, né? Porque se eu tiver o LinkedIn no começo, se eu não tiver múltiplas contas para dar vazão a esses convites de conexão, isso vai ser um gargalo para a operação. Agora, se eu tenho, Lucas, eu sou uma operação maior, tenho mais pessoas no comercial, tenho mais perfis de LinkedIn para utilizar nessa campanha. Aí a minha indicação é que você comece com o LinkedIn. Então, o convite de conexão sem nota e depois e-mail. Lucas, qual número de touchpoints ideal? Vai depender muito. Números de e-mails em campanha eu tenho utilizado 4 a 5 aqui. Então, normalmente eu utilizo 4 e-mails na campanha, com intervalo de 2 dias cada. O ideal de uma campanha é que você tenha pelo menos 8 a 10 seria um mínimo ideal de pontos de contato. Por exemplo, e-mail é um ponto de contato. Aqui tem 4 e-mails, 4 pontos de contato. Se eu tivesse LinkedIn, eu colocaria, por exemplo, solicitação de conexão mais um ponto de contato, ou até visitar o perfil, mas eu prefiro já colocar conexão. Mensagem, outro contato, e follow-up de mensagem mais um contato. Então, 3 de LinkedIn, 4 de e-mail já dá 7. Você pode preencher isso com ligação, com WhatsApp. O ideal é que tenha de 8 a 10 pontos de contato para ter maior taxa de sucesso nessa cadência. E aí eu queria deixar aberto para dúvidas, perguntas, e se vocês quiserem trazer suas métricas também para fazer esse bench. Pode falar, Ian. Opa, Lucas, muito legal abrir a caixa preta aqui para a gente mostrar um pouco das suas estratégias e dos seus números. Eu aqui também não fiz ainda essa prática de fazer scraping de dados, igual você mostrou em algumas opções. Eu sempre fui muito pelo ICP. Empresas que têm tantos funcionários que são desses segmentos, e eu acho que você mostrou alguns caminhos de fazer scrapping que eu consigo, inclusive, refletir na copy do meu e-mail. E consigo ser mais assertivo e ter esses índices aí que você mostrou. Os índices de abertura estão bem melhores que os meus aqui. Na minha campanha de cold e-mail, eu tenho um índice de abertura de mais ou menos 20%, metade do que você mostrou aí, mas um índice de resposta bem parecido, mais ou menos 1%. Uhum. O que eu estou testando agora? Eu comecei a perceber que, por exemplo, quando o meu CTA de um e-mail sei lá, o link do WhatsApp de um closer aqui, eu percebi um monte de gente clicando e não chamando o closer. Então parece que a pessoa para na metade, ela se interessa, clica no botão do CTA, mas quando vê que é tipo, é para chamar no WhatsApp, eu ainda não quero isso. Então o que eu estou tentando fazer o teste é, nos cold mails, Uhum. não ter um CTA só para fundo de funil, do tipo, vamos conversar, agende uma reunião. Ter também alguns CTAs de meio de funil. Então, tipo, Uhum. veja aqui uma landing page, veja um vídeo, para deixar essa pessoa se alimentar um pouco mais de informação. É o que eu estou fazendo no momento. Estou testando, ainda não sei dizer se vai ter resultado ou não. E uma dúvida que eu tenho, Lucas, é, Uhum. me parece que quando você começa a fazer cold mail, o endereço que você começou a fazer o cold mail, logo que você inicia, as taxas de abertura são muito boas. Uhum. Conforme você vai usando aquele mesmo e-mail, iago.gross@wally, para fazer cold e-mail, parece que o índice de entregabilidade começa a cair. Por mais que eu tente fazer boas copies, boas segmentações, você tem alguma dica, além de ser pertinente e qual público que você vai abordar, para eu ter uma boa reputação no meu e-mail, fazendo cold e-mail? Uhum. Sim. Excelentes pontos. Obrigado por abrir os números também, tá? Inclusive, eu recomendo que você faça um teste, tá? Eu vou deixar um link aqui. Eu vou deixar 2 links, na verdade. Tester. Esse aqui é um teste gratuito que você consegue fazer. Basicamente, ele te dá uma caixa de destinatário final, temporária. Você envia um e-mail para testar a nota do sua entregabilidade como um todo. Para saber, tá caindo em spam, tá em alguma blacklist, meu domínio, meu IP. Isso vai trazer uma visão se é um problema de infra
estrutura de prospecção. E aí, se for, tem algumas formas de corrigir, né? Tirar o domínio da blacklist, próprio aquecimento de e-mail, e esse é um ponto que, realmente, o que você falou faz muito sentido, quando eu pego uma caixa e eu começo a fazer as campanhas de prospecção, essas taxas são maiores. É isso porque ainda não teve nenhum flag, né, nenhuma sinalização de spam, e não teve uma sinalização de altos disparos de envio. E aí um modo de melhorar isso é sempre deixar o e-mail em aquecimento. Mesmo quando você não está prospectando ou está prospectando, sempre deixe em aquecimento. Eu estou deixando todas as minhas caixas hoje disparando pelo menos 20 e-mails por dia. Então, mesmo quando eu não estou disparando nada, sai esses 20 e-mails. E mesmo quando eu prospecto, eu deixo os 20 também. Ah, eu vou perder 20 disparos de prospecção só com aquecimento? Eu vou, mas é melhor do que deixar sem esse aquecimento e ir perdendo essa entregabilidade. Legal, Lucas, muito obrigado, muito obrigado. E você também tem o costume de, tipo, ter um Lucas.Dolibaina, Lucas underline Dolibama, Lucas ponto o seu sobrenome do meio, sabe? Aham. Diferentes caixas, assim, para a mesma pessoa. Sim, hoje, basicamente eu tenho 10 caixas que são minhas, com nomes diferentes. Então eu tenho com o nome dos outros colaboradores aqui da Receita, eu tenho o próprio do Thiago ali, muniz@receitaprevisível.net, muniz@receitaprevisível.org. Então eu tenho 2 domínios, 5 caixas em cada com o nome dos colaboradores ali. Perfeito, Lucas, muito obrigado pelas dicas. De nada, valeu. Pode falar, Milena. Bom, cara, que, assim, sensacional. Você abriu uma caixinha aí também para mim, né? Eu vou complementar, na verdade, vou só repetir o que o Iago falou desse negócio de scrap, assim. Eu fiquei boba. Eu falei, como que eu nunca pensei nisso também, né? E aí, assim, só vou apresentar, que eu entrei no começo, vocês estavam se apresentando, aí já emendou e eu acabei nem falando, né? Eu sou gerente de vendas na Olive Tree Filmes. Nós somos uma agência. Ó, que legal. Vocês Olha só. agência, eu sou agência. Então, a gente trabalha com produção de conteúdo e a gente tem alguns outros braços, né, voltados para nichos. Então, eu tenho a Olive Tree Films, que é a produtora, né, a agência central, e aí a gente tem braços voltados para a área da saúde e treinamentos, né? Então, focados mais em e-learning, enfim, a gente desenvolve aí desde o início até a entrega do projeto, faz plataforma LMS, enfim. E aí, assim, eu faço, né? Eu tenho aí as diversas caixas de e-mail e tudo, e vocês estavam comentando de aberturas e tal. Eu tenho umas campanhas que eu já cheguei a 72% de abertura. Muito bom. Foi uma campanha assim que eu fiquei boba também, porque geralmente fica entre uns 40, 48, 37 foi um dos meus mais baixos. Uhum. E aí, como a gente produz muito vídeo, né? Porque hoje o conteúdo é só vídeo, eu sempre estou mandando vários teaserzinhos, reels, e os cliques são bem legais também. Eu tenho ali, tipo, uma média de 10 a 30% de clique. Queria melhorar, mas ainda não descobri como. Uhum. As respostas também estão dentro dessa média, de 1 a 3% de resposta. E aí, tem uma coisa, assim, que é até bom que você está gravando isso, que eu sempre falo aqui, que é assim, eu sou a agente de vendas aqui, ok, tal, legal, mas eu queria muito, e aí eu acho que você vai reforçar isso para mim, talvez, que hoje você prospecta com o perfil do Thiago. Uhum, sim. E eu queria entender, tipo, o que para você, na tua visão aí, que você tem esses parâmetros, dá mais retorno? Se é o perfil dele com o e-mail dele, ou se é no teu. Se você acha que é realmente uma boa estratégia, que isso converte mais, enfim, para eu ter aqui material até para me ajudar, porque eu tô doida para pegar o perfil
diretora para fazer isso, mas ela ainda não entendeu que assim, não precisa. Então ela tá meio, sabe, tipo, quero, não quero. Então, assim, me ajuda. Boa. Legal. Eu tenho duas visões sobre isso. Em número de abertura, eu não vejo tanta diferença, tá? No e-mail. Tá. Mas quando a gente fala de LinkedIn, é um absurdo a receptividade, com certeza. Tipo, não tem uma mensagem que eu envio do perfil do Thiago do LinkedIn que não é respondida. No meu, algumas são não respondidas, com certeza, mas do Thiago, todas são respondidas com educação, enfim, sai muita proposta sem nem fazer força. Então, eu sou muito a favor disso. Nossa. Mas aí o perfil do Thiago tá sempre movimentado, né? Hoje ela não movimenta muito o perfil dela, é outro ponto. E aí, no caso, a gente teria que fazer essa movimentação, começar a dar uma engajada mais no perfil dela, para aí começar a utilizar nas campanhas, né? Sim. O ideal seria que tivesse movimentado, até para não ficar caindo das automações, senão fica desconectando toda hora e tem que reconectar. Seria interessante fazer isso, essa ajustada a casa. Não, perfeito. Mas era só isso que eu queria ouvir, gente, porque eu quero muito fazer isso. Legal. Mas é isso, obrigada. Já salvei todas as ferramentas aqui e obrigada por compartilhar os números. Assim, me deu uma boa ajuda aqui também. Até me colocou aqui, não tô tão mal quanto eu tava achando que eu tava, né? Porque a gente sempre fica, putz, será que eu tô indo bem? A gente ouve aqui uma coisa ou outra. Eu tava num grupo, né, de vendedores, eu saí recente, e lá de vez em quando rolavam os bens e tal, e assim, estava dentro da média, assim, até um pouco acima da deles, mas eu sempre ficava, será que tá legal? Será que tá indo? Porque o nosso público, ele é muito variado, né? Então, enfim, são nichos bem específicos, mas é isso. Obrigada aí, galera. Obrigada, Lu. Muito obrigado por abrir os números também. Você ia falar, Nath? Não, eu ia só perguntar se nesse caso você acha que o fato do perfil que você usar ser o do Thiago Muniz, que é alguém que basicamente quase todo mundo do mercado B2B conhece, se isso faz diferença ou se no caso assim eu usasse de alguém aqui, de repente um VP, alguma coisa assim, no caso a Milena usasse da diretora dela, teria o mesmo impacto. Acho que pode ter, na minha visão, acho que pode ter mais impacto, pode fazer diferença, mas eu acho que nem todo mundo tem um chefe que é o Thiago Muniz. Então, assim, a expectativa fica muito lá no alto, de tipo, todo mundo vai me responder com educação, sendo que é o Thiago Muniz. Sim. Eu tenho uma visão sobre isso, é que a casa tem que estar arrumada e tem que ter minimamente uma marca por trás, realmente. O Thiago, realmente, ele tem uma assessoria de imprensa por trás, tem embasamento do próprio Aaron, né, que é o sócio da empresa, ele foi o fundador da empresa, hoje é sócio, tem um embasamento absurdo. Mas, por exemplo, eu vejo que, igual na Snóvio, se eu utilizar o perfil do Lexi hoje, que ele não tinha e hoje ele tem, com certeza a abertura vai ser maior. Sim, com certeza. Dono da empresa, mas não necessariamente, por exemplo, se eu usar o do Maia, vai ser maior, entendeu? Sim. Eu tenho essa visão. E aí, inclusive, eu recomendo todo mundo, assim, entrou na empresa, primeira coisa, monta uma campanha para você começar também a surfar a própria audiência da empresa. Isso é uma construção absurda. Quando eu estava na S9, eu mandava muito e-mail com o meu nome, então, tipo, tinha evento que eu ia, você é o cara que manda e-mail para mim. Tá legal os e-mails, recebi vários e-mails, inclusive pode continuar mandando. Essa é uma forma, agora que eu entrei na Receita, não necessariamente por causa do e-mail, mas eu peguei a base de seguidores da Company Page ali, 15 mil pessoas, extraí, enriqueci dessas 15 mil, ficou umas 7 mil e poucas pessoas, que eu tô aos poucos me conectando, né? Como tem a limitação do próprio LinkedIn, todo dia sai convite de conexão, e quando eu olho essa campanha de ativação que eu tô fazendo, eu já tenho mais de, aqui ó,
eu tenho 838 solicitações de conexão novas aceitas. Então, tipo, quase 1.000 pessoas novas na minha rede só de fazer essa campanhazinha. E aí, quando eu quero fazer algo mais pontual, eu consigo só rodar uma campanha de mensagem ao invés de uma campanha de solicitação de conexão. E aí, o próprio CEO, ele pode promover essas coisas, inclusive, por exemplo, eu tenho acesso ao perfil do Thiago, né? Mesmo se eu não tivesse acesso ao perfil, se eu pedisse, vou fazer um trial aqui do Sales Navigator, dentro do Sales Navigator tem o gatilho de segue em sua página e também tem outro gatilho que é interessante, que é conexões de. Então, vi que tu é a conexão do meu chefe, vi que tu é a conexão do nosso CEO. Tu teria mais esse gatilho também de contexto. Bom, pessoal, a gente bateu 5 horas. Mais alguém quer abrir dados aqui? Tem dúvidas? Senão aí eu encerro a gravação e aí eu vou enviar uma campanha para todo mundo que se inscreveu no evento do LinkedIn, tá? Beleza, acho que não. Qualquer dúvida, só me acionar, seja no LinkedIn, seja no e-mail. Fico à disposição. Obrigadão pela presença, viu, pessoal? Imagina. Eu que agradeço, acho que todo mundo agradece. Valeu, Lucas. Valeu. Abraço. Valeu. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.